Graça e paz, igreja. Pode tomar o seu assento, por favor. Glória a Deus. Aleluia. Estamos aqui nessa manhã, nessa série de mensagens que o apóstolo colocou no coração dos líderes dessa igreja para tratar sobre famílias. Então nós vamos maratonar aí bastantes assuntos sobre família. Domingo passado a pastora Gisele já introduziu o tema família, o que falta na sua casa. E hoje nós vamos dar início aí a essa temática também importante, que é a família. Então, você pode repetir o tema comigo? A importância da comunicação na família. Mais uma vez, a importância da comunicação em família. Você acha que é importante a comunicação na família? Quem acha que não é importante? É de suma importância. Não só na família, mas em todos os setores da nossa vida. A comunicação é algo fundamental. E é sobre isso que nós vamos compartilhar com vocês nessa manhã. Amém? Pode passar mais um slide. E o texto que nós vamos abordar, e eu gostaria que, se você está com a sua Bíblia, procurasse, abrisse ela, mesmo estando no telão, procure ter essa prática de ter a sua Bíblia em mão, seja ela em celular, ou seja ela de papel. E aí você acompanha, quem não tiver com a Bíblia pode acompanhar aqui no telão, que está aqui em Efésios capítulo 4, o versículo de número 29. Efésios capítulo 4, o versículo é o de número 29. Glórias a Deus. Tá vendo como é bom você ter a sua Bíblia de papel aí, ó? Fica com a sua Bíblia de papel ou sua digital. Vamos aproveitar enquanto nós temos essa liberdade na nossa nação. Amém? A palavra de Deus diz assim: não saia da boca de vocês nenhuma palavra torpe. Diga comigo, nenhuma palavra torpe. Daqui a pouquinho a gente vai ver o significado disso. Mas unicamente a que for boa para edificação. Diga comigo, edificação. Conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. Diga comigo, transmitir graça aos ouvintes. Esse é o texto base da importância da comunicação na família. O apóstolo Paulo, ao escrever essa carta para a igreja lá em Efésios, nesse versículo ele vai destacar como a comunicação ela é de suma importância, pautada em 3 princípios. Não sair da nossa boca nenhuma palavra torpe. Saia da nossa boca unicamente palavras que forem para edificação. E sair da nossa boca palavras que vão transmitir graça. Se nós conectarmos a esses 3 princípios desse versículo e aplicarmos na nossa família, nós vamos ver a graça, o poder, a atuação de Deus transformando o nosso lar. Quem quer experimentar isso? Quer experimentar isso? Então feche seus olhos, põe sua mão no seu coração, vamos orar. Espírito Santo, a tua palavra ela é poderosa, a tua palavra é quem chama à existência aquilo que não existe. Por isso eu estou aqui simplesmente como um canal. Usa a minha vida, Senhor, que eu diminua e o Senhor cresça, que a tua palavra alcance o objetivo pelo qual ela vai ser enviada nessa manhã. Nos ajuda, Senhor, a comunicarmos de forma Senhor, efetiva nos nossos lares, a comunicarmos, Senhor, de forma agradável, de forma gentil, e que o Senhor, através do Teu Espírito, nos dê essa habilidade, nos capacite, Senhor, para sermos canais de transformação na nossa família e na nossa sociedade, para a glória do Teu nome, e você diz amém. Glória a Deus. Para começar a falar do assunto, eu tenho uma ilustração para contar para vocês. Pode passar, por favor. Se vocês perceberem, nós temos aqui 2 janelas.
Dá para ver na imagem? Aqui está só no central. Mas eu vou falando a imagem para os irmãos que estão na lateral. Para falar da importância da comunicação na família, eu quero introduzir com essa ilustração. Uma casa, imagine você, com janelas abertas. Todas as janelas abertas. E imagine você uma outra casa com todas as janelas fechadas. Conseguiu imaginar aí? Imaginou na sua mente? Imagina aí. Agora pense comigo, em plena luz do sol, em pleno meio-dia. Em qual das duas casas é mais fácil da luz entrar? Na casa que a janela está aberta ou na casa onde a janela está fechada? Na casa que a janela está aberta. Pastor, onde o senhor quer chegar? Eu quero fazer essa ilustração comparando que a comunicação na minha e na tua casa é como essas figuras que nós estamos usando. A casa onde as janelas estão abertas, onde os corações estão abertos, onde a mente está aberta, a luz da palavra, a luz do entendimento, a luz da comunicação consegue alcançar todos os cômodos dessa casa. O ambiente, a casa, onde estão todos na defensiva, onde estão todos fechados, onde ninguém está disposto a se abrir para se comunicar, a luz do entendimento, a luz da palavra, ela não consegue penetrar, ela não consegue alcançar. É aquelas famílias que é tabu falar sobre dinheiro. É aquelas famílias que é tabu falar sobre sexo. É aquelas famílias onde as portas, as janelas estão fechadas para o diálogo. Mas nessa noite, nessa manhã, Deus me trouxe aqui para dizer para você, abra a janela do teu coração, abra a janela da tua mente, porque Ele é a luz do mundo, Cristo é a luz que ilumina a tua casa, Ele é a luz que está disposto a te dar entendimento. Quem já acordou de madrugada, tudo escuro, e tentou ir no banheiro e bateu com o dedinho na cama? É doído, não é? Porque faltou luz. E a palavra de Deus vai dizer o quê? Que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. O ambiente da comunicação, ela só vai fluir quando o casal, quando o pai, quando a mãe, quando o filho estiverem dispostos a se abrirem para tratar do assunto mais difícil que possa ser. É engraçado porque a gente às vezes conversa com alguns casais, não é a temática de hoje, mas só dando um ponto, que um não sabe quanto o outro ganha. Quanto um não sabe o sonho do outro. Isso é o que, gente? Uma falta de comunicação. Às vezes o pai não sabe o sonho que o filho tem. Às vezes o filho tem o sonho de ser dentista ou pastor, e o pai nem sabe. Às vezes o professor sabe, o primo sabe, a professora sabe, mas a mãe não sabe. Às vezes o avô não sabe. Porque naquele ambiente as janelas estão fechadas. E o que Deus está trazendo nessa manhã, essa palavra é: vamos ter uma mente renovada, vamos ter uma mente aberta. São assuntos que são delicados para o casal conversar? Procure um pastor, procure um casal, procure a sua liderança, sentem, conversem, tentem chegar num diálogo. Tudo bem? Passando o próximo slide, por favor. A pergunta que fica é: o que é comunicação? Qual é a etimologia dessa palavra? O que essa palavra carrega? Muitas vezes a gente fala de comunicação, mas a gente não para pensar nisso. E o conceito está aqui, ó. De como, única ação. Comunicação é como uma única ação de falar e escutar vai fazer toda a diferença na minha vida. Então, quando eu entendo que eu tenho um só objetivo na comunicação, quando eu estou conversando aqui com o pastor Wagner, nós estamos conversando, nós estamos num diálogo. O objetivo da nossa conversa precisa chegar num único objetivo. Senão, não vai ter diálogo. Eu posso só falar, ou ele só falar. Mas comunicação é quando
as pessoas que estão envolvidas naquele ambiente, naquela família, seja mãe e filha, seja avô e neto, seja tio e sobrinho, eles entendam, nós precisamos chegar num único objetivo. Nós precisamos estar em comum na linguagem que nós vamos falar. Senão, irmão, vai gerar o quê? Desavenças. Vai gerar o quê? Desentendimento. Parece que é simples, mas na prática, muitas vezes a gente atropela isso aí e se esquece. Comunicação é um ato incomum, onde tem uma ação, que é falar e é as duas vias. Você já conversou com gente que não deixa você falar? Você tem que levantar a plaquinha, é minha vez agora? Quem conhece gente assim? Aqui na Plenitude não, né? Não, aqui não. Mas é abertura para o espaço, para o outro falar também. E a abertura para eu escutar também. Sim ou não? Então, vamos lá. Por favor, o próximo slide. Batendo ainda nessa tecla, o que é comunicação? Por favor, pode passar. Ó, dá uma pausa aí. A comunicação é onde você vai transmitir ideias, valores, palavras. Pode ser através de imagens. Por exemplo, se tiver um obreiro lá e eu fizer um sinal assim para ele, eu estou me comunicando com ele, sim ou não? Isso é um gesto. Ele consegue entender? Sim. Por que a gente frisa isso na comunicação? Porque cada pessoa tem uma forma, uma linguagem que é mais fácil dela se comunicar. Às vezes você tem filhos. Tem aquele que gosta mais de ficar abraçado, sim ou não? Tem aquele que não é a linguagem dele. Ele não se comunica dessa forma. Tem outro filho que ele é tagarela. Ele gosta de falar. Ele chega, ele joga a bolsa, ele começa a falar. Sim ou não? As esposas, né? As mulheres, elas têm mais facilidade de falar. Sim ou não? E nós, maridos, os homens, temos que ter a habilidade de escutá-las. Sim ou não, mulheres? Sim. Então, comunicação, ela vai entrar em todas essas áreas. Às vezes você dá um beijo no seu filho, no seu sobrinho, no seu neto, você está comunicando, você está transmitindo um eu te amo, um pegar na mão, um abraçar. Você não expressou, mas de forma verbal, mas você expressou de forma gestual. Quem está entendendo? Isso é importante por quê, pastor? Para nós ficarmos atentos com que aquela que é a minha linguagem comunicativa, de repente não é a do meu irmão que está do lado. De repente, o meu irmão ele é mais auditivo. Tem um outro irmão que é mais visual. Tem um outro irmão que a linguagem dele é mais tato. E nós precisamos ficar atentos. Porque senão, de repente, a nossa comunicação não está sendo afetiva. Às vezes, o maridão, ele é de ficar abraçando e a esposa não é. E isso é importante, por quê? Porque senão ela vai reclamar. O meu marido ele não conversa comigo, mas a forma dele conversar é o abraço. Tá sempre grudado. Ou vice-versa. Então, quando você entende isso, aí você fala, ele não é de falar muito, mas ele está sempre do meu lado. Então, ele está se comunicando com você. E aí você talvez não entendia isso. E agora você já começa a entender. De repente, você tem aquele adolescente, né? Que ele não é de falar muito, mas ele está sempre ali perto da mãe. E a mãe fala, nossa, meu menino não fala nada. Será que a presença dele do seu lado, ele não está querendo transmitir alguma coisa? Quem está entendendo isso aqui? Isso é o que nós mostramos na ilustração. Abrir o nosso horizonte, abrir as janelas da nossa mente, porque os sinais também falam. Quem está aqui, diga amém. Vamos lá? Próximo slide. Fiz essa breve introdução para nós voltarmos para o texto com a seguinte pergunta: como devemos nos comunicar em família? Pastor, entendi até aqui. Mas então como é que eu faço? Na prática, pastor. O texto de Efésios 4:29 nos deu 3 princípios. O primeiro princípio que ele deu foi evitar palavras torpes. A palavra torpes, em algumas versões, podem estar palavras sujas. Em algumas outras versões, pode estar palavras podres. Resumindo a história, o que
o apóstolo Paulo está dizendo é, para que a sua comunicação seja boa na sua família, evite palavras negativas. Uma mãe, quando ela libera uma palavra negativa para o filho, ou para o esposo, ou para a filha, ou um tio, quando libera uma palavra negativa para o sobrinho, ou para o ente querido, isso tem um peso, isso tem um impacto muito profundo nas emoções. Entre marido e esposa, entre os cônjuges. E a origem dessa palavra torpe, se você reparar, eu coloquei uma imagem de fundo, vocês estão vendo? A imagem que está de fundo lá é um míssil, ou melhor, um míssil não, um torpedo sendo lançado. Se eu te falar, por exemplo, aqui a palavra feijão, e você for derivar ela, você pode derivar para feijô. Se eu te falar a palavra sal, você pode derivar para salário, para salada, sim ou não? A palavra torpe, a derivação dela é torpedo. Sabe aquele míssil, aquele foguete que sai, aquela bazuca, aquela bomba? É a origem dessa palavra torpe aqui. Por isso eu coloquei no fundo, pastor Samuel, um navio aqui soltando um torpedo. Pastor, o que isso tem a ver com a mensagem? Tudo. Porque certas palavras que você solta, ela pode ser uma bomba, ela pode ser um míssil, ela pode ser um torpedo, e dependendo aonde ela pegar, ela pode causar estragos. Quem está entendendo isso aqui? O que o apóstolo Paulo disse lá, Efésios 4:29 é: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpedo, nenhuma palavra míssil, nenhuma palavra bomba, pastor Vinícius, nenhuma palavra que vai causar destruição, seja no seu cônjuge, seja na emoção dele, seja na alma dele, seja no psicológico dele. Evite palavras torpes. Diga comigo, eu preciso evitar palavras torpedos. Eu preciso evitar. Pastor, mas tem na Bíblia alguém que não seguiu esse princípio e se deu mal? Tem. Eu vou te contar a história de uma mulher chamada Miriam. Miriam era irmã de quem mesmo, gente? Moisés. E tinha um outro irmão que chamava Arão. A Miriam e o Arão ficaram com ciúmes do Moisés, pastor Marcelo. E começaram a soltar palavras torpedo contra o próprio irmão, do mesmo sangue, da mesma família, pastora Sueli. E começaram a falar mal dele. Ah, esse Samuel aí, que isso? Casou com uma negrinha aí, que coisa, a Cuxita. Não, será que Deus só fala com ele? Será que só ele é profeta? Só que Moisés não estava escutando. Os dois estavam de longe, falando mal do irmão. Só que Deus estava escutando. E Deus chama os três. Moisés, traz Miriam, traz Arão para a porta do encontro. Traz os dois para a porta da tenda. E Moisés, sem saber de nada, inocente, sem saber de nada. Vai lá os três. E aí Deus fala assim para Miriam: Miriam, com Moisés eu falo face a face. Ele é meu amigo. Então cuidado, Miriam, com os torpedos que você está soltando na sua casa, na sua família, contra o seu próprio ir. Contra o seu próprio ir. E aí, o que aconteceu com Miriam? Lepra. Lepra, de cima a baixo. E aí, Moisés vai interceder pela irmã, né? Fala, Senhor, tem misericórdia. Deus fala, deixa ela 7 dias fora do arraial. Qual é o resumo disso aqui? Por que nós temos que evitar palavras negativas no ambiente da nossa casa? Por causa desse fato de Miriam, o povo ficou parado no deserto 7 dias. Tem projetos que Deus quer fazer você avançar, mas se eu e você não usarmos bem as nossas palavras, nós vamos perder tempo, nós vamos ficar mais tempo atrasados no deserto. Por causa de uma palavra que você libera no seu ambiente de trabalho, por causa de uma palavra que você libera contra o seu pastor.
na sua casa, os seus filhos estão ouvindo. Ou contra o seu líder. Ou uma palavra que você, mãe, fala do seu pai, ou do seu esposo, o pai do seu filho, o seu filho está ouvindo. Ah, esse meu marido não sabe de nada. Ah, esse meu marido não sei o quê. Ou vice-versa, vocês vão aplicando aí em cada área. Tudo bem ou não? A esposa falando do marido, ou o marido falando do filho, ou da mãe, e as crianças ouvindo, a esposa ouvindo. São palavras que nós temos que evitar, porque elas podem causar destruição e atraso para as nossas vidas. Amém? Pode passar, por favor, mais um slide. Aí, obrigado. Como devemos nos comunicar em família? Efésios 4, 29, Paulo diz: evitem palavras torpes, sujas, podres, negativas. E aí depois ele fala: eu já te disse o que não é para fazer. Agora eu vou te falar o que é para fazer. Ele vai dizer assim, ó: utilize palavras que edificam. Utilize palavras que vão construir. Utilize palavras que vão elevar. E aí a imagem que está aqui, para os irmãos que estão aqui, é os arquitetos com uma planta de uma casa. O que Paulo está dizendo é: lá no seu lar, as palavras que saírem da sua boca são elas que vão construir a felicidade que você tanto espera. Eu ouvi um aleluia, mas é do lado de cá. Ei, vou falar de novo. A palavra que você libera no seu lar é aquilo que vai construir a felicidade que você tanto espera. Será que você pode levantar a sua mão e começar a liberar essas palavras aí? Será que você pode chamar à existência aquilo que não existe lá no seu lar? Será que você pode levantar a sua mão como um profeta e dizer: a minha casa é um ambiente de paz, a minha casa é um ambiente de amor, a minha casa é um ambiente de alegria. Oh, meu Deus do céu, o Senhor está te dando essa oportunidade de você declarar palavras que edificam sobre a sua casa. Liberar palavras que edificam, palavras que levantam, palavras que apoiam, palavras que incentivam. Vai lá, maridão, você vai conseguir. Vai lá, esposa, você vai tirar a carta na primeira, nem que for pela fé, irmão. Se não for na primeira, vai na segunda, vai na terceira, mas você vai conseguir, mozão, coração para você. Palavras que edificam, não palavras que põem a esposa para baixo, não palavras que põem o filhão para baixo, não palavras que põem a filhona para baixo, não palavras que põem a mãezona para baixo, cadê os filhos? Não palavras que põem o paizão para baixo, cadê os filhos? Palavras que Vamos ver isso na prática? Vamos ver quem aplicou esse princípio aqui? E eu vou te lembrar a história de alguém que recebeu palavras de edificação. Certa vez, eu falei de Moisés, vou falar dele de novo aqui. Moisés morre. E aí o seu pupilo, o Josué, está chorando. Aí vem Deus. Ei, Josué, meu servo Moisés morreu. Levanta. Levanta, Moisés, levanta, Josué. Tem bom ânimo, se esforça. Assim como eu fui com Moisés, eu também serei contigo. Eu estou liberando sobre você, Josué, palavras para te edificar, palavras para te levantar, palavras para te pôr de pé. O próprio Deus é especialista em liberar a palavra sobre a sua vida, em liberar a palavra para as nossas vidas. Então nós temos que aprender com Deus. Se Deus investe em nós, se Deus lança a palavra sobre nós, por que nós não vamos lançar nos nossos? Por que nós não vamos lançar nos nossos que nós amamos? Você acha que Josué é bobo? Você acha que Josué é bobo? Josué aprendeu com Deus.
Porque no primeiro capítulo ele recebeu palavras que edificavam. Lá no último capítulo do livro que vai o seu nome, no capítulo 24, ele fala: eu aprendi com Deus, agora é a hora de eu praticar. E ele vai dizer: povo, eu não sei quem vocês querem servir, se os deuses dos amorreus ou os deuses nossos, mas uma coisa eu vou falar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Libere palavras sobre a sua casa. Quando você voltar do serviço cansado, não libere: esse espirralho, a patroa. Não, muda o vocabulário. Esses meus amados são uma bênção, a minha casa é uma bênção, eu vou tomar um banho, eu vou descansar e vai dar tudo certo. As nossas palavras constroem. Nós servimos um Deus que é o Deus Criador, e por isso nós somos criaturas. Ele chama a existência de coisas que não existem como se elas já existissem. E esse Deus Criador fez eu e você também com poder criativo. Então nós temos que bem utilizar as nossas palavras. Quem está comigo aí aqui? Amém? Segundo, pode passar, por favor. Ou perdão, terceiro. Como devemos nos comunicar em família? Não utilizando palavras torpes, utilizando palavras que edificam. E terceiro, transmitindo graças àqueles que nos ouvem. Pastor, dá um exemplo mais claro. O que é transmitir graça? E eu te explico, traduzindo para o português: transmitir graça é abençoar. Diga comigo: transmitir graça é abençoar. Que é diferente do antônimo, amaldiçoar. Esse carro que não presta. Essa televisão, esse fogão. Você está amaldiçoando ou você está abençoando? Amaldiçoando. Transmitir graça a quem está ouvindo é começar a abençoar ao invés de amaldiçoar. E um exemplo que eu quero pegar aqui sobre uma pessoa que abençoou ao invés de amaldiçoar, transmitiu graça para quem estava ouvindo, é Jesus. Nós vemos lá em Lucas capítulo 19, que uma multidão estava seguindo Jesus. De repente, um homem de pequena estatura está querendo ver o que está acontecendo. Ele descobre que Jesus está lá. O nome dele é Zaqueu. Ele não consegue por causa da sua estatura e a grande multidão. Ele corre na frente, sobe numa árvore. Jesus está passando por ali. Quando Jesus vê Zaqueu, Jesus, ao invés de amaldiçoar, Jesus, ao invés de liberar palavras negativas, Jesus transmite uma palavra de graça. Zaqueu, desce, desce, porque hoje chegou salvação na tua casa. Zaqueu desce, corre, fala: opa, hoje ele quer estar em casa, beleza, em família, legal, vamos para casa. Quando está lá, Zaqueu fala: Senhor, se eu defraudei, se eu roubei, eu devolvo tudo em dobro, 4 vezes mais. Aí Jesus falou: hoje chegou salvação a também este, porque este também é filho de Abraão. Jesus estava transmitindo graça, Jesus estava abençoando uma família, um lar, deixando o exemplo para mim e para você. Nós também temos que abençoar, nós também temos que transmitir graça. As pessoas, ao olharem para mim e para você, vai falar assim: eu me sinto bem na sua casa. Tem uma ilustração que certa vez uma pessoa chamou um amigo para ir visitar o seu apartamento. Sabe aqueles tapetes que coloca na porta do apartamento? Estava escrito assim, geralmente os crentes colocam, né? Bem-vindo, lar de Jesus. Aí a pessoa estava passando para ir no apartamento do outro amigo, viu, falou: nossa, que legal. Aí o morador do prédio falou assim: está escrito aí, bem-vindo, lar de Jesus, né?
mas está alugado, porque quem mora aí é o capeta. Então não são simplesmente aquilo que a gente fala. Não é palavras mágicas, é isso que eu estou querendo dizer para você. É muito mais do que palavras. As palavras são importantes, mas as nossas palavras podem até convencer. Mas é o nosso testemunho que vai arrastar. Então as duas coisas precisam andar juntas. Senão você vai achar que eu estou dando palavrinhas mágicas para você. Não, não é isso. As suas palavras têm poder sim. Mas a sua atitude também tem que estar coerente com aquilo que você está falando. Tudo bem? Pode passar, por favor, o slide. Pastor, mas o que eu ganho com isso? É importante eu me comunicar bem na minha casa? Quais são os benefícios? O que eu vou ganhar com isso? Se eu começar a colocar essa pregação em prática? Quais são os benefícios de uma boa comunicação em família? E a primeira delas que eu destaquei aqui, meditando sobre esse tema, é fortalecimento dos vínculos familiares. Traduzindo, união. Quando você se comunica bem na sua casa, nós vamos fortalecer os vínculos, sejam eles afetivos, sejam eles no aspecto que for. Olha o que diz Provérbios 31, 26. Provérbios 31, 26. Eu vou ler o texto que está projetado aqui. O Provérbios 31 é conhecido como o provérbio da mulher sábia. É o último provérbio. E aí ele está falando sobre a mulher sábia. E olha só o que ele diz. Ela fala com sabedoria. E a instrução da bondade está na sua língua. O que o texto está dizendo é que uma mulher, uma mãe, uma esposa, uma dona de casa, ou aquela que cuida do lar, seja avó, seja tia, quando ela fala com sabedoria, ela consegue instruir, ela consegue dar comandos, e esses comandos são bons. Esses comandos são bons. Ou seja, sabedoria no falar. Será que a gente consegue achar na Bíblia algum exemplo de uma mulher assim? A gente consegue. A gente consegue sim. E eu vou lembrar de um texto lá em Atos dos Apóstolos, onde um grande pregador, pastor Marcelo, está revolucionando a cidade. O nome dele é Apolo. Está ganhando muitas almas e está fazendo, pastor Samuel, um grande alvoroço na cidade. Só que, pastor Vinícius, ele não ainda conhecia o dom do Espírito Santo. E aí chega uma mulher chamada Priscila, fala, as Priscilas são uma benção. Nossa pastora, né, gente? E a pastora Priscila lá de Atos, juntamente com o seu esposo Áquila, meu xará Wagner, chegam para esse Apolo, dentro desse princípio aqui, ó, falando com o Apolo, com sabedoria, dando instruções de bondade, porque ela tinha isso na sua língua. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque ela poderia chegar dando dura. Como assim? Você está falando de Jesus e tal, e não conhece o Espírito Santo? Não. Ela era uma mulher sábia. Ela falava com bondade. Ela falou, Apolo, deixa eu te instruir em amor. Deixa eu te corrigir em amor. Ei, mulheres, tem hora que vocês vão precisar pegar na nossa orelha e puxar. Mas o que o texto está falando é, seja sábia. Faça isso com gentileza. Faça isso com amor. Você vai nos ter aqui, ó. Na palma da mão de vocês. Mas, não aqui, na plenitude de Mogi, mas tem umas mulheres que vêm com rolo de macarrão para cima da gente, né? Está instruindo com bondade? Está instruindo com amor? Não. O que o texto está dizendo é, você vai fortalecer a sua família, você vai ganhar o coração do teu filho, você vai ganhar o coração do teu esposo, quando você usar de amor. Isso fortalece, isso une, ainda que seja uma correção.
Ainda que seja um puxão de orelha. Quando você faz em amor, você ganha, ao invés de afastar. Fortalecimento dos vínculos. Quem quer ter esse benefício na sua família? Ver a sua família unida. Então vamos pedir ao Espírito Santo, me dá sabedoria no meu falar. Que a minha palavra esteja bondade, esteja amor. Ainda que seja correção, você vai ver que o efeito vai ser benéfico. Próximo benefício, por favor, no slide, de utilizar a comunicação de forma boa na família. Resolve conflitos. O benefício de você saber usar a comunicação no seu lar é, você vai resolver conflitos. A palavra conflitos é uma palavra bem bonitinha. Posso traduzir? Treta, rabo de arraia. E aí vai. Vai resolver conflitos. Olha o que Provérbios 15, versículo 1 vai dizer. E a imagem ali está bem engraçada, né? É o chefe da família gritando com a mãe, com a esposa gritando com o filhinho com o martelo gritando com o seu brinquedo. É bem assim, né? A lei do mais forte. O cachorrinho é o brinquedinho, é o cachorrinho, o ursinho. Provérbios 15:1 diz assim, que a resposta branda, suave, desvia, muda de rota o furor, a ira, a raiva. Mas a palavra dura levanta a ira, a discórdia. Sabe quando um pergunta a coisa, como foi seu dia? Foi bem. Aí o negócio fica, tipo, bateu, levou, né? O que o texto está dizendo é, se o outro veio duro, vai suave. Por quê? Você vai fazer assim, ó, pode passar. Pode passar. Aqui em casa não é lugar para você ira. Aqui em casa não é lugar para você contenda. Aqui não é lugar, pode ir, deixa passar, desvia. É fácil, gente? Não. Gostei do não. Não. Não é fácil. Mas Deus nos trouxe aqui para aprender. O Espírito Santo, Ele quer nos ensinar. O Espírito Santo quer que eu e você abra a nossa mente. O Espírito Santo quer fazer, ei filhos, eu quero que vocês cresçam na graça e no conhecimento. Amém? Então a palavra, volta, me ajuda aí, por favor. A palavra branda, ela desvia o furor. Desvia brigas, desvia as contendas. Quer que eu te dê um exemplo sobre isso aqui na prática, sim ou não? Pastor, será que tem um exemplo disso na Bíblia? Sim. Lá em 1 Samuel vai acontecer um fato que é o seguinte. Davi está fugindo do rei Saul. E aí, ele lembra de um homem que um dia ele defendeu as suas ovelhas. Ele fala, um dia eu protegi as ovelhas de Nabal. Então vou lá pedir ajuda para ele, que ele vai me ajudar. Estou fugindo de Saul, estou morrendo de fome. Vou lá bater na porta do Nabal. Ei, Nabal, tem alguma coisinha para me ajudar aí, filho? Estou com uma necessidade aí, estou fugindo. Nabal não usou de palavras brandas e suaves. Nabal usou de palavras duras e pesadas para cima de Davi. Davi se acendeu em ira, falou, é hoje que eu mato todo mundo dessa família. É hoje que eu vou passar o fio da espada na casa de Nabal. De um ano para baixo não vai ficar um. Só que aí se levantou Abigail. Daí se levantou uma mulher sábia. Daí se levantou uma mulher que falou assim, meu esposo tem uma palavra dura, mas eu tenho uma palavra branda. Meu esposo é um ignorante, mas eu vou usar de palavras suaves. Ei, Davi, calma, filho. Está aqui tudo que você precisa para os seus soldados. Davi olhou e falou, oxê, me acalmei. O negócio era fome, gente. O homem com fome é duro. Aí Davi fica calminho, fala, não, deixa para lá isso aí. Não vou mais fazer nenhuma loucura, não. Passa uns dias, o próprio Deus executou juízo. Passado alguns dias, Nabal tem um AVC fulminante e morre. A Abigail ficou viúva, gente. Olha aí.
E Davi foi lá e acabou casando com ela. Então nós vemos Provérbios 15:1 colocado aí na prática. Como a diferença de você usar palavras duras e a diferença de você usar palavras suaves. E aí eu quero te perguntar, como anda a comunicação na sua casa? Tem havido resolução dos conflitos? Ou os conflitos estão se acumulando cada vez mais? Se a sua casa está assim, não se sinta envergonhado. É amanhã onde o Espírito Santo está dizendo: filho, eu trouxe a resposta para a tua casa. Filho, eu trouxe a solução para a tua casa. Comece a aplicar esses princípios que Deus está falando com você. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Isso você pode aplicar em todas as áreas da sua vida. Talvez lá no seu trabalho, com o seu patrão, com o seu chefe, com o seu encarregado, com o seu cliente, com os seus amigos de trabalho. Você pode aplicar em outras áreas. Tudo bem? Quais os benefícios? O último, o terceiro, de utilizar bem a comunicação em família. Promove compreensão e apoio emocional. Promove compreensão. Um começa a entender o outro. Um começa a se colocar no lugar do outro quando tem diálogo, quando tem comunicação. Ou seja, um começa a apoiar o outro emocionalmente. Quando um está triste, aí um comunica com o outro: eu estou triste, então vou te apoiar. O que aconteceu? Meu trabalho. O que aconteceu? Foi lá na escola, o menino, a menina e tal. Aí, através do diálogo, um começa a entender o outro. E um começa a apoiar o outro. Pastor, tem base bíblica para isso? Tem, está aqui na tela, ó. O Provérbios 12:18. Provérbios 12:18, olha só o que vai dizer sobre compreensão e apoio emocional. Palavras precipitadas. Palavra precipitadas vem de precipício. Sabe o que é um precipício? Sabe ou não? Exatamente. Palavras que você fala antes da hora. Palavras que você fala sem pensar. Palavras precipitadas são como pontas de espadas. Por isso está um símbolo ali da espada. Quando você fala antes da hora, você se precipita, você se joga num buraco. E isso é como uma espada. Mas, tem um mas, não termina ali. Tem um mas, não termina ali. Mas as palavras do sábio são como remédio, são como cura. O que Deus está dizendo nessa manhã é: se a tua palavra for sábia, vai haver cura no teu lar, vai haver cura nas emoções da tua filha, do teu filho, da tua esposa. Então comece a usar de sabedoria, porque você vai derramar bálsamo nessa alma, você vai derramar bálsamo nesse coração. Palavras sábias têm o poder de curar. Sabe aquela filhona que está lá, toda tristona porque terminou o namorado? Aí você vai lá e descarrega a sua ira em cima dela? Não. Use de sabedoria e cure o coração dessa jovem. Cura o coração desse moço. Sabe aquele maridão que de repente perdeu o serviço, foi mandado embora? Deus tem uma porta para abrir para ele. Seja uma voz profética, libere uma palavra de cura para o coração dele. Assim, maridos, liberem uma palavra de cura para sua esposa. Assim, você, vó, avô, tio, libere uma palavra para o seu sobrinho, para o seu neto, para o seu irmão. Uma palavra que vai ser como bálsamo, uma palavra que vai ser como remédio para o coração dele. Vou correr um pouquinho aqui. Dentro dessa questão de palavras como remédio, eu vejo o próprio Jesus falando isso. E quando Jesus fala isso é lindo. Porque ele vai dizer assim, vinde a todos a mim, vinde todos a mim que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Eu vou colocar remédio na sua ferida, eu vou colocar remédio na sua alma. É isso que Jesus está dizendo. E a Bíblia ela vai se conectando entre os textos. E Deus está nos ensinando nessa manhã, vamos usar a palavra que edifica, vamos usar a palavra que transmite graça, vamos usar a palavra que cura. Aleluias.
Existem desafios na comunicação, sim ou não? Existem desafios na comunicação, sim ou não? Sim. Claro que existe. Existem vários. Mas nós estamos aqui para aprender de Deus a como superar esses desafios. Eu quero já correr para a parte do slide, onde está em Hebreus, capítulo 1. Vocês vão ter que dar uma adiantada aí. Está no vídeo, né? Porque eu não quero estourar o tempo. Se vocês conseguirem fechar e abrir, ou então só abre a Bíblia. Hebreus, capítulo 1, versículo 2. Se vocês conseguirem. E eu quero dar uma adiantada aqui. Hebreus, isso, obrigado. Hebreus, capítulo 1. O versículo 1 e depois o versículo 2. Hebreus capítulo 1. Muito obrigado. E eu estou caminhando aqui para a conclusão. Não quero extrapolar o tempo. Pastor, de tudo que o senhor falou, da importância da comunicação na família, o que eu preciso guardar? Eu quero que você guarde o seguinte. É tão importante Deus falando conosco aqui hoje sobre comunicação, porque Ele próprio, o próprio Deus, decidiu usar essa ferramenta. O próprio Deus decidiu se comunicar com os homens. O próprio Deus é o maior interessado na questão da comunicação na família. E eu te provo isso dentro desse texto de Hebreus, capítulo 1, o versículo 1 e o versículo 2. Olha o que o texto vai dizer. Há muito tempo, Deus falou. Há muito tempo, Deus se comunicou. Há muito tempo, Deus está querendo se comunicar com as famílias. Tem muitos anos, tem milhares de anos, que o desejo do coração de Deus é: eu vou descer no jardim, eu vou conversar com o homem, eu vou me relacionar com ele. Mas teve um dia que Deus desceu lá, e essa comunicação estava cortada. E essa comunicação estava interrompida. Por causa da desobediência do homem. Por causa do pecado. E aí então, pastor, Deus desistiu de se comunicar com a gente? Então Deus abriu mão de falar com a gente? O pecado cortou essa ligação e agora não temos mais condições de falarmos com Ele? Não. Eu tenho uma boa notícia para te dizer. Ele ainda assim insistiu em falar conosco há muito tempo. Por muitas vezes, Deus, de diversas maneiras, usou os nossos antepassados por meio de profetas. Versículo 2. Mas nesses últimos dias, Deus nos falou por meio do teu Filho Jesus. A comunicação foi estabelecida. A comunicação não foi interrompida. Deus quer se comunicar através das famílias por meio de teu Filho Jesus. Ele é o elo da nossa comunicação. Ainda que as janelas da sua casa, da minha casa estejam abertas, sem Jesus, Ele que é a luz, essa comunicação vai ficar falha. Mas o que eu e você precisamos entender nessa noite, nessa manhã, Deus está na minha família. Então vai haver uma comunicação gentil, sim. Vai haver uma comunicação saudável, sim. Vai haver um fluir da graça de Deus na minha casa, sim. Porque eu estou aberto. A janela da minha casa está aberta. E a luz de Deus eu vou deixar entrar. E aqueles cômodos, aqueles tabus, aquilo que a gente não se comunicava, com a ajuda da palavra, nós vamos voltar a conversar. Nós vamos voltar a sentar à mesa. Nós vamos voltar a fazer reuniões em família. Nós vamos voltar a sonhar juntos. Nós vamos voltar a desfrutar da família juntos. Se coloque de pé. Conclusão da mensagem. A importância
da comunicação na família, melhora os relacionamentos, aumenta a confiança e cria memórias positivas. Feche os seus olhos, para que a bênção se derrame até 1000 gerações, para que a tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos vejam a bênção do Senhor de geração em geração. Será que você pode aclamar a Deus aí? Será que você pode transmitir graça para a sua família aí? Será que você pode, nesse momento, pedir até perdão para Deus pelas palavras torpes que você liberou lá no seu lar? É o momento, irmãos, de você colocar essa palavra em prática. E entendendo, Espírito Santo, como é importante eu me comunicar bem com o meu filho, com o meu esposo, com o meu marido, com a minha mãe. Espírito Santo de Deus, essa palavra também é para mim. Eu também preciso, Senhor, aprender a ser mais ouvinte daquilo que o Senhor tem para ouvir, para que eu possa praticar. Senhor Deus, me dá graça de ouvir mais e falar menos. Me ajuda, Espírito Santo, a falar na hora certa. Me ajuda, Espírito Santo, a não ser grosso. Me ajuda a ser gentil. Me ajuda a ter uma palavra de edificação. Me ajuda, Espírito Santo, a ter uma palavra que vai construir a vida das minhas filhas, a vida da minha esposa. Me ajuda, Espírito Santo, coloca a tua palavra doce e suave no meu coração. Tira o rancor, tira o ódio, tira a raiva, tira a agressividade. Coloca a tua paz no meu lar. Coloca a tua bênção no meu lar. Que a tua bênção se estenda, Pai, por gerações nessa igreja. Que a tua bênção alcance. Que o Senhor te abençoe. Faça desse louvor a tua canção, meu irmão. E faça brilhar teu rosto em Enquanto os músicos adoram, eu quero te convidar para vir aqui na frente do altar. Vem para o altar. Vem para o altar. Se você está com seu ente querido, com o seu parente, com sua família, vem para o altar. Se você está sozinho, vem para o altar. Vem para o altar. Vem clamar aqui pedindo a Deus estratégias para você se comunicar bem. Feche os seus olhos. Se derrame na presença do Senhor. Os pastores, os obreiros, e intercessão para os irmãos que estão aqui na frente.